Que beleza, que bonito, que legal, que bacana ter você aqui com a gente nesses 20 minutinhos de muito conhecimento e diversão aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Bora, galera! Então, recuperando aquilo que a gente pegou lá na aula 2 de Nova Ordem Mundial, vamos continuar o mesmo assunto. Então, olha só o que acontece. Nós temos na sequência do ataque às Torres Gêmeas a invasão ao Afeganistão, ou Guerra do Afeganistão, a ocupação norte-americana lá, buscando Al-Qaeda e Bin Laden. E nisso, desestruturando um governo local que antes estava sob o comando do Talibã. Bom, ao mesmo tempo, temos também, a partir de 2003, a chamada Guerra do Iraque, ou às vezes aparece no material como Segunda Guerra do Golfo, lembrando que a primeira também foi envolvendo o Iraque lá em 91. E em 2003, com a Guerra do Iraque, ou invasão ao Iraque, ocupação ao Iraque, não importa a sigla que você usa, você tem de fato o exército norte-americano se instalando no poder no Iraque e, ao mesmo tempo, também se instalando ou dominando regiões do Afeganistão. Olha só, de novo aquela história lá dos anos 80. Então, o Afeganistão e o Iraque, agora, os vizinhos do Irã que estão no meio, sob controle dos Estados Unidos, na região próxima ao Golfo Pérsico. Lembra da questão do petróleo, jamais esqueça disso. Bom, fato é, Saddam Hussein ele vai ser preso durante algum tempo. Vão ocorrer buscas pelas tais armas químicas que supostamente existiriam naquele país. De alguma forma, o Saddam Hussein ele vai ser julgado e culpado e enforcado, morto. E depois dele já morto, aí vai rolar uma coisa do tipo, ops, não achamos nada. Mas enfim, naquele momento o Iraque já estava sob controle norte-americano e um governo então passou a ser criado naquele país. A ideia, o discurso oficial é que houve um processo de democratização do Iraque. De fato, o que aconteceu foi um processo de instalação de um sistema político orientado pelos Estados Unidos e vigiado pelas tropas norte-americanas que continuaram instaladas ali, reorganizando o exército do Iraque segundo o novo governo que agora é pró-Estados Unidos. Olha só, então, Estados Unidos ali forçou um processo de troca de governo, antes, tirando então o que era um governante anti-presença norte-americana, colocando então um governante supostamente eleito popularmente e que agora passava a seguir uma cartilha internacional pró-Estados Unidos. Mesma coisa acontecendo no Afeganistão, onde há também um processo de democratização no Afeganistão. Mas fato é, vocês acham que a população desses países engoliu toda essa história super de boa? Não engoliu. E o fato que remete a isso é que essas áreas se tornaram nichos de muitos conflitos. Então, populações que foram, vamos dizer assim, sendo removidas pelos conflitos ou fugiram desses conflitos, em grande parte foram também achando, vamos dizer assim, referências em grupos extremistas, anti-presença ocidental. Vejam como as coisas vão se casando, Você tem ali uma presença militar ocidental / norte-americana na região e, ao mesmo tempo, tudo isso vai fortalecendo um extremismo de populações locais. Vamos entender? População local, aqui a gente está falando de população islâmica, Mas é uma população islâmica, e lembrando, não é todo islâmico, está longe de ser todo islâmico que é terrorista, longe disso. Mas dentro desse universo, pressionado pelos Estados Unidos, criam-se grupos islâmicos, vinculados a técnicas de guerrilha, aquilo que o Ocidente vai chamar de terrorismo, ok? Bom, vamos colocar mais elementos aí nessa história. Em 2011, então, Bin Laden é encontrado e morto, e a partir dali, então, seria um momento de finalizar, então, a tal da caçada à Al-Qaeda no Afeganistão. Porém,
né, o governo que ficou lá tinha já um compromisso com os Estados Unidos. Aquela, vamos dizer assim, a intenção de fazer uma troca de governo, de fazer uma ocidentalização ou promover um novo modelo político ali, já tinha sido instalado. Então a gente pode dizer que que o novo governo ele continua existindo. E há também uma pressão por parte das populações que estão lá. Bom, existe muito mais coisa envolvida, claro, mas a gente vai fazendo recortes. Vamos pegar por tempo histórico. Enquanto tudo isso está rolando, olha o que vai acontecendo junto, né? 2008 começa nos Estados Unidos, longe do Oriente Médio, começa nos Estados Unidos numa crise econômica, né? Vinculado principalmente ao mercado imobiliário, né? A chamada bolha do mercado imobiliário norte-americano. Sobre esse assunto a gente vai ter uma aula em específico, então não vamos abrir muito isso daí. Mas o fato é, a partir dessa crise que começa nos Estados Unidos, começa a rolar uma crise global, uma crise econômica mundial. Então, vários países vão sentir, né, em diferentes momentos essa crise, mas, no todo, o mundo inteiro vai sofrer de alguma maneira, e especialmente a Europa vai sofrer um reflexo muito forte dessa crise norte-americana. Bom, e daí? O que tem a ver a Europa com crise norte-americana? A Europa em crise econômica, reflexo da crise econômica norte-americana, com todos esses conflitos do Oriente Médio. Vai acompanhando a minha aula e vai no paralelo, deixa uma aba aberta aí, e você de vez em quando você vai olhando para o mapa mundi, né? E agora faz uma pausa e observa o mapa, especialmente a parte do mapa mundi que vai incluir Europa, Norte da África e Oriente Médio. Ok? Dá uma olhadinha e você vai reparar o seguinte. Quando você observa, do ponto de vista cultural e religioso, tanto o Norte da África como o Oriente Médio tem maioria de população seguidora da religião islâmica. Tá. Outro dado histórico. Quando você observa também a história desses países, você vai lembrar que no século XIX, começo do século XX, todos eles, ou a grande maioria, foram colônias, né, lá do período neocolonial, colônias de países europeus, ou da França, ou da Inglaterra, ou da Holanda, ou da Alemanha. E daí? E daí vamos pegar um exemplo, tipo a Argélia, né, que está ali no norte da África, né, e você vai lembrar, por exemplo, de um argelino famoso, foi jogador de futebol pela França, o Zidane. Lembra do Zidane? Aquele da cabeçada, né? O Zidane, ele era argelino, mas a Argélia foi colônia da França, então ele foi naturalizado francês para poder jogar pela França. Bom, o que importa saber que esses países das bordas do mar Mediterrâneo são países de maioria de população islâmica. Importa saber que são desses países que saem, né, há alguns anos já, ao longo do século XX, começo do século XXI, populações migrantes que vão morar nas periferias dos países europeus, em especial na França e na Bélgica, onde há uma grande concentração, né, de islâmicos vindo desses países das bordas do Mediterrâneo, ou da região do norte da África ou do Oriente Médio. Bom, vai juntando as informações. Vamos falar de novo de crise econômica norte-americana tendo reflexos na Europa? Bom, a crise econômica, ao chegar na Europa, o que ela vai provocar? Ela vai provocar desemprego em grande escala. Mas principalmente, que tipo de desemprego? Desemprego naqueles salários de médio e alto escalão. Significa que a mão de obra mais bruta, mais pesada, de remuneração mais baixa, ela não vai sofrer de imediato o mesmo impacto que os salários médios e altos. Agora, quem é que fazia o trabalho dessa mão de obra menos remunerada? A galera da periferia desses países, que tinha origem, né, nos países islâmicos da borda do Mediterrâneo. Bom, e daí? Qual vai ser a reação
né, ou qual será a reação de parte da população. Pera aí. Tô com o celular aqui, gente. Então, quem é que está na periferia, por exemplo, das principais cidades dos países centrais da Europa? Né? É justamente esse pessoal que migrou das regiões aí das bordas do Mediterrâneo. E lembrando, é de população que a maioria é da religião islâmica. Bom, então você vai somando algumas coisas. Por exemplo, qual foi a reação de muitos jovens europeus, não, é claro, talvez não a maioria, mas muitos jovens, especialmente jovens europeus, vivendo essa situação de crise econômica, de desemprego. Um tipo de reação que rolou muito forte nesse período dentro da Europa e ainda está acontecendo é um tipo específico de xenofobia. É uma xenofobia direta a grupos islâmicos. Isso a gente chama de islamofobia. Bom, então, ao mesmo tempo, dentro do contexto europeu, você tem uma islamofobia crescente associada à retomada e à valorização de um pensamento ideológico político de extrema direita, tudo isso em ascensão, e, por consequência, podemos falar assim, direta, você tem, vamos dizer assim, uma reação da juventude também islâmica dessas periferias. Mas, lembrando, né, essa geração, ela é muito diferente de gerações anteriores. Por quê? Porque agora você tem a videoaula, você tem o Facebook, você tem o WhatsApp, você tem todos os canais aí das redes sociais que não existiam antes, mas que agora, por volta aí de 2010 para cá, tudo isso está sendo utilizado tanto pelo europeu, como pelo europeu de origem islâmica, como também pelo jovem islâmico que ainda está naqueles países das bordas do Mediterrâneo, como Egito, como Líbia, como Argélia, como Síria, como Líbano, como Iraque. Então, a juventude, especialmente a juventude dos países árabes, islâmicos, assim como a juventude também europeia, ou pensando, o islâmico, ou descendente de um, vamos dizer assim, de um árabe que está na Europa e que está vivendo tudo isso, ele está trocando informações, como você hoje em casa está, né? Se comunicando ali. Imagina o cara, por exemplo, na periferia de Paris, sofrendo uma pressão danada por conta dessa ascensão da extrema-direita, né? De uma juventude que agora é mais carregada de xenofobia, a figura do islâmico, e tudo isso alimentando um sentimento muito forte, né? De busca por mudanças. E ao mesmo tempo, no meio desse balaio de gato, grupos extremistas surgindo, especialmente pelo Oriente Médio. Então, olha só o que vai acontecer. Em 2010, 2011, vai acontecer um grande fenômeno político, justamente nesses países das bordas do Mediterrâneo, que a história vai chamar aí de Primavera Árabe. Observação, toda vez que na história aparece esse termo primavera, significa tipo um novo começo. Então você vai lembrar lá das aulas de história, tipo 1848, teve lá a Primavera dos Povos na Europa, um momento de grandes revoltas populares. Então primavera sempre tem esse sentido de uma renovação, de um novo momento. Então Primavera Árabe tem o sentido de o mundo árabe querendo um novo começo. E é um novo começo que vem através de revoltas de juventude. E uma juventude que vai se articular num universo que ele é extremamente globalizado. Ela vai se organizar pelo Facebook, pelas redes sociais. Fantástico. Né? Então, no mundo árabe, lá dos países da borda, começam a pulvilhar vários movimentos de rua, né, que vão ter a capacidade de, inclusive, de tirar governantes do poder. Então, por conta da Primavera Árabe, por exemplo, né, o governante do Egito vai ser derrubado. E nesse processo você tem diferentes grupos mais pacíficos, né, querendo um processo de ampliação da democracia, mas você tem grupos extremistas que vão surgindo também. Tô falando, você vai olhando para o mapa do Oriente Médio. Você vai perceber, por exemplo, na vizinhança do fundão do Iraque,
né, fronteira com, por exemplo, a Síria, você vai perceber que ali vai começar a ter um reflexo dessa primavera árabe que começa a subir do norte da África em direção ao Oriente Médio. Ao mesmo tempo, tudo isso vai se encontrar com os conflitos ocasionados pela instabilidade daquele governo instalado no Iraque, né? Aquele governo pró-Estados Unidos. Olha só o pavio que isso vai virar, né? Um barril de pólvora. Por quê? Porque os grupos extremistas localizados naquela região, eles vão somar alguns interesses e insatisfações, especialmente vamos dizer assim, numa região que está ali nessa área de fronteira do Iraque com a Síria, parte do Irã, parte da Turquia. Vamos dizer assim, nessa região, né, vai nascer ali uma nova organização que agora que não tem o sentido, pelo menos para eles não se intitulam como um grupo supranacional ou uma ONG, uma organização não governamental. Eles vão se autodeclarar como um novo Estado. Essa é a autodeclaração deles, que é o chamado Estado Islâmico. Eles vão se autodenominar como um Estado novo e um Estado em expansão. Bom, o que esses caras querem, afinal, e quem são eles? Né? E qual que é a participação deles no meio desse processo todo? O Estado Islâmico vai resgatar várias coisas do chamado nacionalismo árabe xiita. Bom, os xiitas, qual que é a diferença básica dos xiitas para os sunitas? Os sunitas, eles levam em consideração, além do Alcorão, como livro sagrado do Islã, também a Suna, né, que seria como um diário de Maomé, do profeta fundador. Os xiitas, eles acreditam que o único livro sagrado é o Alcorão, e eles também acreditam vamos dizer assim, numa autoridade dos descendentes de Maomé. Então, os xiitas, eles sempre tiveram uma figura que seria, né, uma pessoa, que seria ali como se fosse o rei por direito do mundo árabe, do mundo islâmico, né, um descendente reconhecido pelo grupo. E o fato é que o Estado Islâmico vai reconhecer esse atual, né, descendente, uma pessoa ali que vai ser intitulada como o descendente de Maomé, e eles vão se autodeclarar um novo califado, uma estrutura de Estado do mundo árabe lá da Idade Média. E o que eles pretendem? Restaurar vamos dizer assim, o antigo e glorioso Império Árabe, que dominou todo o Oriente Médio e um pedaço da faixa do norte da África e conquistou, inclusive, lá na Idade Média, a Península Ibérica, onde está a Espanha e Portugal hoje. Então, se a gente for pensar, de alguma maneira, né, qual seria o objetivo final do Estado Islâmico, seria reconstituir essa chamada Grã-Arábia. Observação, você vai lembrar, na guerra de Oriente Médio, envolvendo Palestina, né, você vai ver aí o outro título, outro vídeo, que é Conflitos no Oriente Médio, parte 1. A gente começou a falar do conflito lá na Palestina, a formação do Estado de Israel. Você vai lembrar que um cara chamado Lawrence da Arábia prometeu isso para os árabes, em nome da Inglaterra, no início do século XX, no processo da Primeira Guerra Mundial. Então os árabes, eles não inventaram todo esse troço aí agora. Na verdade, tudo isso, né, a formação do Estado Islâmico, né, e todo esse movimento que está rolando lá hoje, que envolve conflito na Síria e tudo mais, ele é uma complexa rede, né, de relações históricas e também de insatisfações, né, que foram alimentadas tanto pela xenofobia europeia ao mundo islâmico e a presença do islâmico dentro da Europa, como também pelas intervenções norte-americanas diretas no Oriente Médio. Tudo isso alimentou, né, os grupos extremistas que estão lá atuando hoje. E o detalhe, esses grupos eles não estão atuando somente lá. Por quê? Porque a gente está falando de globalização. Significa, lembra que a Al-Qaeda ela funcionava em estrutura de rede? Significa que existem muito mais laços entre tudo isso aí do que a gente imagina. Então, é fato que o Estado Islâmico ele tem atraído a atenção
de, inclusive, jovens de periferia dos países europeus. Jovens que estão começando a se identificar com a proposta da reformulação de uma Grã-Arábia. E é justamente a partir daí que você tem, né, elementos para explicar o atentado a Paris no ano passado, em 2015. Por quê? Aliás, por que o atentado em Paris e não em outro lugar? Porque é na França que você tem, vamos dizer assim, a maior colônia islâmica da Europa. Ah, qual outro lugar, né, fora da França? A Bélgica. Então você vai juntando o atentado de Paris com o atentado do início agora de 2016, a Bélgica também. Significa que os membros do Estado Islâmico que promoveram atentados nessas cidades europeias, eles eram membros do Estado Islâmico, mas o detalhe, eles são nascidos na Europa. São descendentes de povos vindos do Oriente Médio, que viraram, né, marginalizados dentro da Europa, ocupando áreas, né, periféricas, e que essa juventude desempregada ou subempregada na Europa começou a aderir a uma proposta, né, de um projeto a favor, vamos dizer assim, né, de um poder mundial para o mundo árabe extremista. Então percebe que a formação do Estado Islâmico em grande escala tem a ver com pressões internacionais também. Bom, lembrando, quando a gente fala de política, especialmente política internacional, não tem certo e errado, né? A gente tem que entender quais são os processos que estão envolvidos. Então não é dizer assim, coitadinho da galera do Estado Islâmico. Não, porque os caras estão tacando terror também na região, principalmente na Síria, provocando várias desgraças. Mas é importante também contextualizar, né, e ter uma visão crítica sobre as ações ocidentais na região, que tem fortalecido, ou no mínimo estimulado, né, também as ações extremistas árabes. Tudo bem, gente? Bom, percebe que é um emaranhado de informação. Então, tudo isso a gente vai desmembrando em várias outras aulas. Exemplo, a aula específica sobre a ascensão da extrema-direita na Europa e outras aulas mais. Então, a gente fica por aqui nessa aula de hoje. Um abraço.